Bom, boa noite para nós aqui, que estamos na Europa, e bom dia, boa tarde, boa noite para você também que está nos ouvindo. Hoje a gente não vai fazer papo cabeção, mas que pode virar cabeção, dependendo do que a gente discutir aqui. A gente ficou imaginando se no futuro, aquele sonho que muita gente tem de vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro e depois eu vou morar na minha pousadinha lá na Trancoso, na Grécia, sei lá onde, e vou passar o resto da minha vida viajando. Se esse sonho não desse mais para fazer, porque ninguém mais pudesse se aposentar. Nesse mundo distópico, a gente ia ter que escolher um trabalho depois do nosso trabalho. Então, a pergunta é, se você não vai mais se aposentar e precisa escolher um novo trabalho, o que seria esse trabalho? E agora eu jogo a minha bolinha para os meus queridos Edson e Agilson. Ai, a Gilson tá no mudo aí, O ó. Agilson está no mudo porque ele não quer Ele que até ninguém colocou no saiba. mudo para não começar Será falando, que a tá gente vendo? consegue escolher ou vai ser escolhido? Aqui a gente pode escolher, dependendo da nossa resposta aqui, a gente vai evoluindo a conversa. Já pensou sobre isso, Edson? Eu não pensei muito não, mas o que me remeteu eu fui no significado da palavra trabalho, né, que vem de tripalium, que significa tortura. Repete, fala devagar para as pessoas fixarem o que quer dizer Né? trabalho. Então, trabalho vem do latim, né, tripalium, que significa tortura, né? É o significado de trabalho, né? Então, se a gente não aposentasse uma coisa só, eu tenho muita dificuldade, que eu já não sou uma coisa só no dia de hoje. Eu Podem fico ser pensando, várias, podem ser vários trabalhos, você pode ser é, multitrabalhos. eu acho que eu trabalharia com alguma coisa de educação. Bom, já trabalho com isso, né? Mas acho que eu ia ser professor, acho que eu ia trabalhar com os pequenininhos na sala de aula, assim, para ter mais significado. Eu acho que eu ia trabalhar nisso daí para tentar resolver o problema na causa raiz. E dá para fazer mais uma coisa, mas eu acho que eu iria muito nesse sentido, que eu acho que a minha paixão sempre foi educação. Eu vou direto para minha paixão, mas é claro, aí dependendo do modelo de trabalho, a sua paixão ela também não fica legal depois de um tempo. Sem dúvida. Né? Que se você tiver que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, sem recursos, sem nada, como o professor, infelizmente, da Escola Pública do Brasil, aí eu falo, acho que eu não ia querer esse trabalho. Também não. Tô aqui refletindo. E você, Agilson, o que você chegou aí de Eu estava pensando aqui, resposta? assim, tem algo que eu gosto, mas não sei se era algo que eu escolheria, porque eu gosto de fazer por prazer de viajar, alguma coisa relacionada à viagem. Eu acho que o que eu gostaria, na verdade, era de aprender alguma coisa manual. Eu acho que algo que eu gosto muito e que eu acho que é muito importante quando você está um pouco mais velho é de fazer coisas manualmente. E eu sou zero para fazer coisa manual, eu não sei fazer nada manual. Sabe aquelas coisas, até para pregar um prego aqui em casa, eu tenho que pensar muito como que eu vou fazer. Não sei montar móvel e eu acho que o futuro vai ser muito de quem sabe fazer coisa manualmente. E eu não sei fazer nada manual, então acho que talvez aprender alguma coisa que eu possa fazer manualmente. Porque dizem que, né, quando você fica mais velho, que tanto para cognitivo, para tudo que é feito com as suas mãos, ajuda muito, né, para você ter uma vida longa, uma vida saudável. Diz que é o melhor de tudo, tanto para a cabeça ou fisicamente, é qualquer trabalho manual. E eu não sei fazer nada manualmente. Então, acho que seria algo mais nesse. Não sei o que, mas eu acho que seria algo manual. Eu tenho vontade de aprender. Algo que você possa fazer na beira da praia, com barulho das ondas. Fazer cestas de folhas, algo assim, eu acho. Curioso, porque o Edson foi pela paixão, você foi pela tendência, né? Pela oportunidade. Você falou, o futuro vai ser de quem faz coisas manuais, né? Então, drive aí foram dois drives completamente diferentes, né? E saúde também, eu acho, porque eu falei que aquela questão cognitiva e tal, para quando você vai ficando mais velho, é importante.
Mas eu acho que eu precisaria pensar. Acho que volta também um pouco ao que a gente estava discutindo um pouquinho antes, né? Quer dizer, como vai ser o mundo também, né? Porque Ah, se você não. O Edson acho que tocou nisso também. Se você vai estar vivendo num mundo que você tem que continuar a trabalhar, não pode se aposentar, quer dizer, qual é esse mundo, né? Ah, porque existe uma razão pela qual as pessoas têm que continuar a trabalhar. Claro. Lá na minha é. série tem a história de por que que a gente continua trabalhando, mas, enfim, Uhum. muito E bem. você, Ale? Olha, eu vou mais pela paixão, igual o Edson, mas eu já pensei, enquanto vocês estavam falando, bom, eu tenho uma que todo mundo sabe, e é que eu faria até morrer, que é escrever, contar história, fazer filme, ser apresentadora de TV, eu adoro tudo isso. Isso, assim, eu faria, de fato, de coração, 15 horas por dia, sem recurso. Assim, eu não tenho dúvidas disso. Agora, se eu tivesse que escolher outras carreiras, porque essa ficou fácil para escolher, coisas que eu adoraria. Trabalhar na livraria, adoraria trabalhar na livraria, adoraria ficar arrumando livro o dia inteiro. Gostaria de aprender a fazer massagem, Aí, gostei. adoro massagem, gostaria de aprender a fazer massagem, tudo assim que é mais essas terapias corporais. Adoraria dar aula de dança, voltar a dançar. Estou pensando tudo isso sem o que você falou, sem salário, né? Estou pensando assim, tem que trabalhar, né? Mas são coisas que para mim não seriam tortura, como disse o Edson. Tá. E eu acho que tem uma frase que uma vez eu escutei que eu achei muito bacana e meio que serviu para eu lembrar assim, o que é que eu gosto de fazer, né? Porque a pergunta da pessoa, num desses 1 milhão de workshops que eu fui, a pergunta da pessoa era assim, me perguntou para todo mundo para fazer uma mandala, né, do seu vision board, o que a pessoa tinha vontade de fazer, se ela pudesse escolher o trabalho dela sem se preocupar com dinheiro. E cada um escolheu, em geral, a sua paixão. E aí a segunda pergunta dele foi: e se você fosse um total fracasso nessa paixão, como você se sentiria? E quando ele fez essa pergunta, porque obviamente eu pensei, eu seria escritora. E quando ele falou, você seria um total fracasso, como é que você se sente? Eu estava igual de feliz. Então, eu cheguei à conclusão que é o que eu gosto mesmo, porque, assim, óbvio que se você tem sucesso, ótimo, porque você chegou, você quer contar uma história porque você quer que o outro ouça, né? Mas só o fato de eu escrever, de eu poder escrever, ele já em si se encerra a minha paixão. Uhum. Então, eu achei que ele fez, foi boa essa pergunta, porque às vezes o que o Edson falou foi uma coisa importante, às vezes a nossa paixão, se ela encontra muitos percalços, né? Se não tem recursos, é o que ele falou agora, vou dar aula, não tenho recurso, tenho que trabalhar 15 horas por dia, aí a paixão ela começa a perder o brilho, né? E aí também talvez não fosse era paixão, não era o amor da sua vida, né? E eu acho É, que cinema para mim escrever é o amor da minha vida, então é isso. isso que é interessante que você falou agora, porque eu sempre fico imaginando, será que é o nosso sonho, né? Que a gente fala que é o nosso sonho, quando você tem que fazer isso, vamos dizer, você falou ser uma apresentadora de televisão, vamos usar isso como um exemplo. Se você Uhum. tivesse que trabalhar em um lugar que existe muita política no que você pode escrever, não pode escrever ou falar, será que nessas 20 horas que você está trabalhando num ambiente estressante, não, não mudariam o seu pensamento sobre essa paixão, entendeu? A gente às vezes Pode também, ser. ah, eu não sei, a gente talvez às vezes com a questão da paixão romantiza muito, né? O que a gente Uhum. Uhum. e depois no dia a dia quando vira um trabalho, eu não sei se esse romantismo se quebra depois. Ah, Talvez esse seja o teste da realidade, né? Uhum. É, é realmente uma paixão, é algo que eu gostaria muito de fazer, mas se fosse num molde tradicional de trabalho, 20 horas, incessantes, política, não poder uhum. decidir, daí você começa a questionar, entendeu? Eu não sei se o sonho tem um pouco a ver com isso também, depois, quando vira um trabalho remunerado com tantas Sem horas por dúvida, dia. sem Uhum. dúvida. Mas lembra de uma coisa, por exemplo, você falou, eu lembrei de um projeto que vários que eu fiz com o Edson quando a gente trabalhou junto, e mesmo com você, Gilson, quando a gente fazia as feiras de recrutamento e tal. A política, o ambiente que, né, às vezes a gente se cansa, tal, eu vivi em várias situações, mas eu lembro que quando eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, o Edson vai lembrar quando a gente estava tentando fazer o workforce planning
na mão, porque a gente não tinha um sistema, era literalmente ele, eu e a Camila, sei lá, vocês ainda ficavam até mais tarde do que Gente, varou eu. à noite, Você porque varou à tinha que noite uma vez entregar. com ela. É. Mas eu acho que tinha é um mix, é um milkshake de paixão, Uhum. vontade de fazer, ver sentido no que está fazendo. Então, eles ficaram vazando a madrugada. Eu não pedi para eles ficarem até de madrugada. Eu tenho certeza que vocês ficaram, porque vocês estavam muito envolvidos naquilo. Ou tô Uhum. viajando na Não, maionese aqui? tem isso. A gente queria entregar. Eu lembro que a Camila tinha que ir rápido para casa dela. Ela foi e voltou depois para a gente terminar, porque a gente estava tentando saber quantas pessoas a gente precisaria contratar para chegar depois de X anos num cargo tal, que era um cargo crítico, Uhum. aquela função. E a gente estava lá quebrando a cabeça, todos os pipelines, qual que era o turnover, aposentadoria, quanto entrava e ia de um para outro. Mas era paixão mesmo, porque a gente queria fazer. Só que tinham vários elementos ali para essa paixão. E eu falo até hoje, assim, era um time muito legal de trabalhar, onde a gente estava. Então era um ambiente muito Tinha gostoso, a gente confiança. tinha confiança, a gente era muito colaborativo. Claro, tinha os departamentos, tinha suas metas, uma era Talent Acquisition, eu com Developers, mas na hora de entregar, a gente se unia porque tinha aquilo lá para fazer. Então isso era muito legal. Tinha sentido, então a gente sabia que ia ter impacto, ia ter relevância no negócio, para a gente e para o time que a gente estava. Então era um time muito gostoso de trabalhar, não era simplesmente, estão trabalhando. Tanto que quando eu tive que sair, eu fiquei devastado, assim, né? Porque não foi uma escolha fácil de fazer, né? Mas que foi necessária. Então tinha outros fatores para além do trabalho, assim, da execução da função ali. Por isso, então, aí, Justo, eu acho que tem um componente, eu acho que o teste da realidade, ele é implacável, porque o romantizar a paixão é que nem vida amorosa, quando você tem a pessoa que se ama e você tem a paixonite lá por alguém. A paixão, é muito difícil competir com a paixonite, né? Porque ela fica no estágio ali da perfeição. Então, é sempre o choque da realidade. Mas eu acho que mesmo quando a realidade não é legal, se você tem um contexto que te dá um sentido de autonomia, um sentido de relevância, principalmente quando você falou, você se sente assim, confiante com aquelas pessoas com quem você está, o resto, a tortura, lá usando o termo do início da nossa conversa, ela diminui o peso, porque a balança ainda está muito para cima, né? Precisa fazer muita coisa aqui na tortura para começar a ser desagradável, mesmo a sua grande paixão, né? Uhum. É interessante porque eu conversei com o Edson outro dia quando a gente se encontrou pessoalmente lá em Oslo, né? Mas eu acho que também isso está relacionado a gente já está indo para outro tema, tá? Mas está relacionado também em que nível você está na organização, onde você está trabalhando, porque vocês estavam numa equipe que trabalhava em conjunto e que por alguma razão, não sei se era cultural da empresa ou de vocês, apesar de serem de áreas diferentes de recursos humanos, trabalhavam bem. Mas provavelmente não existia uma competição, uma concorrência para que eu vou ser o próximo a ser promovido. E eu acho que hoje no ambiente de trabalho, começa a chegar num ponto que as pessoas elas querem ser promovidas, elas querem ter uma posição maior, e daí começa a virar um ambiente de competição, não um ambiente de colaboração. E eu acho que quanto maior o nível, mais competição existe no ambiente de trabalho. Então, eu não sei se também é relacionado a isso, entendeu? Vocês estavam num momento da sua carreira que era um momento de colaboração, um momento que as pessoas fazem as coisas porque gostam, porque estão... E sem ter o peso da política. Eu não sei se chegava ainda para vocês esse peso da Não, politicagem. mas eu lembro de outros projetos em outras empresas onde o contexto, o Edson trouxe, a gente teve um contexto muito afortunado lá, mas eu trabalhei em outros ambientes com contextos tão bons quanto e ou muito piores, e mesmo assim houve momentos que mesmo naquele contexto você tira uma coisa boa porque existe um projeto, sei lá, vou dar um exemplo, Você gosta do aqui que na você está Espanha, fazendo. a gente ia fazer um projeto de desenvolvimento de liderança que a gente já tinha feito, no Brasil já tinha feito 7 anos isso.
Mas quando a gente chegou aqui para fazer para um grupo que era novo, com um diretor-geral que era um cara super aberto, que você via a utilidade daquilo para eles, que você via que eles estavam se apropriando daquilo, essas pequenas ilhas, né, de satisfação, me faziam relevar uma série de outras coisas naquele momento que não eram agradáveis. Mas aqui a gente ainda está falando do que a gente teria que escolher, né? Então, vou voltar lá na primeira coisa. Estou vendo que aqui a gente tem o cara que está na praia vendendo não, coisa de fazendo, bananeira, se eu vendo, eu cesta não de sei. bananeira. Temos um professor primário, né? É primário ainda que chama isso no Brasil. Infantil. Educação infantil. E temos a apresentada, a escritora, vamos colocar assim, né? Então, vamos voltar lá para o Edson. O que você acha que seria a sua vida se você fosse trabalhar nessa função a partir de agora? Você sai da sua função hoje e vai lá para a função que você acha que você gostaria de trabalhar. Nossa, é difícil essa pergunta. Como que eu acho que seria? Ia ter o desafio de adaptar na função, né? De entender. Eu acho que eu ia ter de entender, eu vou educar para quê, qual que é o plano que eu vou ter de pedagógico para essas crianças, qual que é o projeto que vai ter, como que eu vou desenhar isso, como que eu vou implementar, como que eu vou fazer no dia a dia, como vai ser o dia 1, dia 2, dia 3, conhecer essas crianças, acompanhar, como que é o acompanhamento com os pais, tudo isso. Eu acho que ia ter isso. Só que, quando eu penso financeiramente, eu falo, eu ia ter um baque. Né? Se eu for olhar o Exis hoje, né, olhando a posição que eu tenho versus um professor, eu ia ter que diminuir muitos gastos, diminuir muitos costumes, muitas coisas. Eu ia ter que abrir mão de coisas que eu gosto para fazer, para poder estar lá curtindo os pequenininhos, né, educando, enfim, fazendo o meu papel. No dia a dia, eu acho que ia ter os desafios, né? Porque cada criança é um jeito, né? Mas eu ia aprender bastante também, né? Com cada um que estivesse ali, as necessidades individuais de cada um ali. E isso ia me desenvolvendo, criando esse senso de pertencimento com eles, tudo. Hoje, o que eu consigo ver é isso. Depois de um tempo, talvez ia começar, eu já ia achar, é um bando de endemoniado ou é um bando de problema, né? Porque tem um fator natural, né? Quando tem do grego a lemniscata, né? Que é o símbolo do infinito, quando ele fala de mudança, a gente tem uma tendência de comparar, né? O que é negativo da situação atual com o positivo do futuro, né? E aí esquece do negativo do futuro para comparar com o negativo agora, né? Então eu fico aqui fazendo esse jogo, não, tá, mas também ia ter os perrengues, né, para poder comparar nesse sentido. Ia ser uma situação menos política, de menos ego, de menos stakeholders para gerenciar. Não estou falando que não teria nenhum, teria, mas muito menos na forma de agir, de falar, de gerenciar, de vender. Acho que nem vender, eu ia ter que vender muita coisa, mas assim, de me apresentar e de estar ali. Então ele ia estar mais conectado com um core de educação que eu gosto, assim. Acho que é a primeira coisa que vem na minha cabeça. E a cesta de bananeira na praia, Gilson? Como é que você está lá fazendo a cesta de bananeira na praia? Eu ainda, desculpa, hoje eu tô todo contra. Eu ainda acho, eu vou só pegar um pouco no que o Edson estava falando. Eu ainda acho que a gente romantiza muito. E eu acho que o Edson mesmo está percebendo isso, quanto mais ele pensa, porque mesmo a questão que você comentou, né, de que ia ser muito menos política, muito menos isso, muito menos aquilo, eu acabei de vir de 2 semanas com 2 amigas que trabalham em escola primária, quer dizer, o aniversário de 50 anos daquela minha amiga que eu tive viajando agora, e eu só escutei foi só reclamação de política, do que elas tinham do que era colocado pelo governo como novo currículo que eles tinham que ensinar e não era o que eles queriam ensinar. E então, assim, de novo, eu acho que a gente, sabe, quando a gente está pensando no futuro, como você falou, a gente romantiza e fala, não, é diferente, é menos isso. Eu acho que tudo sempre vai haver, mas é da maneira como a gente... E talvez isso faça com que a gente volte a pensar, né? Quer dizer,
é relacionado ao que você faz ou é relacionado a como você faz, né? Ou como você se preocupa pelo que você está fazendo, ou como isso te atinge pessoalmente, porque a gente muitas vezes no trabalho não é que leva para o pessoal, mas atinge a nossa pessoa, o nosso core, né? Quando alguma coisa não está sendo feita da maneira correta, ou com os valores que a gente quer, e quer dizer, isso deveria afetar a gente tanto, né? Que é só um trabalho, é um é uma troca de moeda, né? De favores que você recebe. Então, assim, eu só acho que a gente não pode romantizar muito. Mas, primeiro ponto. Depois, voltando lá à questão de fazer coisas manuais com a folha de bananeira, eu não tenho a mínima ideia nem de como fazer isso. Eu não acho que eu seria bom com isso. Por isso que eu gostaria de fazer algo assim para aprender. Eu gosto muito de aprender. Sou uma pessoa que eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de né, de estar sempre aprendendo. E para mim isso é muito importante. Então, aprender algo que eu sei que eu não sei fazer bem, talvez seria algo que me motivasse. Agora, por que tá na beira da praia e trabalhando com materiais naturais que você pega do lugar, né, de uma bananeira ou de um coqueiro? Porque você está conectado com a terra, você pode estar trabalhando descalço, você pode estar escutando o barulho do mar, você está trabalhando com as suas mãos, você tem que estar preocupado se o material que você está usando não tá impactando a comunidade local. Então, acho que isso tem várias coisas, né, que estão relacionadas à produção de uma cesta ou de um objeto de decoração que você faz com o que a terra está te dando, é interessante, né? Porque faz você pensar o impacto, faz você pensar o quanto você pode fazer. Você consegue sobreviver com o dinheiro que você ganhar disso? Quer dizer, eu acho que as pessoas que amam por paixão, que elas fazem e são criativas, elas acabam conseguindo achar maneiras, né, de fazer, vender o que elas gostam. Eu espero que eu consiga, mas eu não sei. Você lembrou duas coisas agora, porque eu acho que você abriu dois caminhos. Quando você puxou o gancho do Edson para falar que, mesmo no ambiente educacional, eu chego à conclusão que não é uma empresa, não é um ambiente educacional, não é uma ONG, tudo que compõe uma estrutura vai ter essa política, né? E vai ter essa política, vai ter diretrizes, vai ter interesses conflitantes. Então, acho que já vem imbuído na estrutura. E vai ter estruturas que são mais fáceis, que fluem melhor, e estruturas que são mais conflitivas. Então, você, quando falou da sua bananeira, da sua cesta de bananeira, você abriu dois caminhos aí. Um é o do empreendedor, que eu posso falar um pouco do que eu vivi, porque aí você não tem essa estrutura, você não tem essa política, você não tem um chefe que talvez você não queria em cima de você, aí você tem outras coisas, né? E aí eu acho que o cara da bananeira, ele tem essa paz de não ter nem a estrutura, nem a política, nem o povo que ele não quer trabalhar junto, mas ele vai ter o frio na barriga, a instabilidade, o não de quando você vai vender, porque quando você é um empreendedor, você é um vendedor, né? 100% do seu dia você está vendendo você e o seu trabalho, o seu produto para todo mundo. Então, eu acho que aí você tem outra dinâmica. Mas você falou na coisa quando você faz coisas manuais, artísticas, tá? E você me lembrou duas situações, as duas vieram assim, como um choque na minha cabeça. Uma foi uns, sei lá, 10 anos atrás, menos, porque eu estava aqui já. Eu fui num show, num concerto de jazz, e eu estava vendo os músicos tocando, e aí, não sei por que eu lembrei de todos os músicos dos concertos de jazz que eu vou. Por mais que eles estão lá, né, compenetrados, lá no baixo e tal, todos eles têm uma cara de que eles estão num nirvana, assim. Eu não acredito que todos estão usando droga, né? Alguns devem estar, mas tem... Por quê? Porque eles estão fazendo uma coisa que está tão em contato com a alma deles, porque é uma vocação, eles escolheram aquilo como uma vocação, que é o que você falou, dinheiro, você vai ter músicos muito bem posicionados, mas também vai ter muita gente que tem trabalho paralelo para pagar as contas, né? Mas era um nirvana geral ali, que eu lembro que eu estava com uma amiga jantando, que é uma amiga que trabalha muito, mas ela ama o que faz, então ela ama trabalhar muito. E eu olhei para ela e falei, você vê os seus colegas assim, com essa cara sorrindo? E ela deu risada, porque ela também lembra disso de vez em quando. Porque aquilo me guardou muito, sabe? Essa imagem de a pessoa estar tão conectada com o que ela faz, que o mundo parou para ela está ali.
E hoje aconteceu a mesma coisa, porque eu jogo tênis uma vez por semana de manhã, num lugar que é muito bonito, o Edson conhece, Montjuïc, Edson, sabe? Tem a quadra lá. Bom, enfim. Terminou a aula e eu ia embora, mas eu estava esperando uma companheira. E o meu professor agora é brasileiro. Tenho 2 professores que são brasileiros. E ele estava do meu lado, e eu olhei para ele e falei: você vai ter aula hoje à tarde? Ele, sim, de manhã trabalhar, agora vou para casa, almoço, tá. Não deve ganhar nenhuma fortuna, né? Professor de tênis, totalmente variável, né? O salário, depende das aulas que tem. E aí ele falou, não, eu acabo ficando o dia inteiro aqui. E eu olhei para ele e falei, mas é gostoso, né? A hora que eu falei assim, mas é gostoso, tipo, aquele baita gramado, céu azul, ele olhou para mim, mas o olho dele brilhava. E ele falou, é uma delícia. Trabalhei, não sei o que lá, no escritório, mas isso aqui para mim é vida. E eu duvido que ele ganhe o salário do, sei lá, do vice-presidente que o Edson publicou. Então, assim, tem coisas, você tocou numa palavra, não podemos romantizar, é verdade, e a gente romantiza. Por outro lado, quando as pessoas têm uma clareza, assim, do que é o caminho delas, que é outro, acho que tem um gancho aqui, que é a clareza, elas acham dinheiro. Elas podem não viver bem, elas podem, né, não ter, assim, o conforto, mas elas acham uma forma de ganhar o dinheiro. Elas acham, porque eu lembro de uma vez, quando eu fiz o meu primeiro sabático, que eu lembro que eu fui pedir demissão e os meus colegas falaram, mas você vai para ganhar nada? Porque realmente eu tiro um sabático para estudar cinema. O Edson sabe disso, porque depois eu dei o livro que eu fui pesquisar de presente para Tirar Edson. o meu sabático. Você tinha, eu tinha o livro até hoje. Então, assim, É. porque para mim, na época, ninguém falava sabático, então era uma coisa assim, que era meio até vergonhoso falar, vou estudar. Mas o ponto não era esse. Eu lembro que ele falou para mim, você vai deixar de ganhar um bom salário para viver no limbo. E sabe o que eu pensei? Realmente, mas depois a minha vida andou, voltei, conheci o Edson, trabalhei em empresas boas. Mas o ponto é, naquele momento, sabe o que me veio na cabeça? Eu ganhava bem. Aí eu estava gastando na terapia, na acupuntura, na massagem, porque eu, né, vivia com esse negócio travado. Então, eu também pensei assim, eu tava ganhando bem, eu estava, mas manter o ganhar bem para mim, uma boa parte daquilo eu deixei de ter aqueles gastos quando eu virei pobre, pobre com Sim, sim, sim. dignidade, né? Porque eu parei de ter essas preocupações, entendeu? Então, eu acho que da mesma forma que o romantizar é verdade, e a pergunta, quando a gente fez aqui, ela não é uma pergunta bobinha, eu falei que a conversa não ia ser cabeção, mas é isso, né? A gente tirar um pouquinho do pedestal o nosso sonho dourado. Mas também, se você tem uma coisa muito clara que talvez não é o caminho que você está hoje, quando a pessoa, né, tem confiança naquilo, ela arranja um jeito de viver. Hoje eu estava numa palestra com uma roteirista, essa pessoa não está morrendo de fome, está com uma série na televisão. Então, assim, pode não estar vendo uma fortuna? Pode, mas estava lá, sentada, vestida, bem nutrida, inteligente. Então, assim, ela não está vivendo de ar, né? Então, as pessoas também vão encontrando a maneira de viver com base naquilo que elas fazem, né? E você se adapta, né? E é o que o Edson falou, quer dizer, não ia ganhar tanto, mas quer dizer, a gente precisa de ganhar tanto, né? É aquela coisa do que foi que volta de novo, toda a questão que nós falamos. Você se escraviza pelo sistema achando que você precisa estar sempre consumindo, fazendo algo, viajando. Então, com certeza, você vai se adaptar. E eu acho que você falou algo muito importante, que é a questão, não sei se é clareza ou claridade, clareza, né? Clareza. A clareza que a gente também, o quão claro que é real, que a gente também, aquela questão de quando eu falo de romantizar, não é que eu não acredito no sonho de algumas pessoas e que elas acreditam ser a paixão delas, mas eu acho que a gente tem que ter certeza que é claro, é isso mesmo, né? E sem você provar e parar como você fez agora, parar por um ano e focar somente em fazer a área de cinema, que é o que você gosta, eu acho que daí você começa a ter a clareza, eu realmente sou feliz dessa maneira e é o que eu quero continuar a fazer. Então acho que é preciso um pouco dessa prova, desse teste, para ter certeza que é o que você realmente quer. E eu acho que tem aqui dois conceitos diferentes. Um é trabalho, o outro é a remuneração por esse trabalho. Uma coisa não conversa com a outra. Né? A gente vive num modo, num sistema que, pela raridade daquilo que você sabe fazer, ou do que você produz, ou do impacto que você tem, você é reconhecido. Só que quem determina essa caridade
essa raridade, aliás. Alguém ali, então, por exemplo, eu conheço muita gente que trabalha, rala pra caramba, mas não ganha bem. Então, não é falta de trabalho, não é número de horas de trabalho, claro. né? Eu dei o exemplo do professor de educação infantil, né? Ou um professor de história de geografia. A gente sabe o que está acontecendo com o valor hora dos professores, cada vez menores e grandes empresas de educação aí criando esses monopólios. Eu estava até vendo esses dias que antigamente, quando tinha congresso de educação, quando tinha discutir educação, a gente via professor, doutores indo lá falar. Hoje você vê CEOs de empresas de educação. Você fala assim, peraí, para onde está indo essa conversa? Né? A gente está falando de um direito básico, de alguém que deveria ganhar para poder produzir, educar, pesquisar, entender, tarará, ou produz conteúdo aí e como se fosse batata frita e hambúrguer. Né? Então, uma coisa é o trabalho que você vai fazer, e aí pode ter paixão, e essa paixão você vai ganhar menos ou mais. Por exemplo, a paixão do Agilson podia ser só fazer a cestinha de banana e não vender a cestinha de banana. Sim, foi o que eu falei do cinema. Só escrever né? não precisa nem ganhar. Só escrever e produzir, alguém faz o marketing aí, alguém vende, alguém vai. E eu acho que aqui a questão é... Ixi, meu gato saiu correndo aqui. A questão aqui é essa remuneração, ela é feita conforme a metodologia, né? Valor, impacto de mercado, que alguém determinou que vale mais ou menos, né? A gente sabe. Profissões de cuidado, por exemplo, elas recebem menos que profissões de engenharia, né? Das exatas. Tem alguém que tem um interesse por um lado ou pelo outro, né? Mas você percebe que quando a gente faz uma pergunta de abstração, como foi essa? Né? Olha, você não vai se aposentar. Hoje você tem esse trabalho, achando que vai se aposentar, não vai. Então, escolhe outra coisa, né? A gente acabou caindo na remuneração, porque tudo que a gente falou, em algum momento, bateu. Você mesmo falou, eu faria isso, mas... Exato. Então, a gente tem um fator que até para poder escolher uma função, eu vou até trocar a palavra, né? Não vou falar um trabalho, vou falar uma função que você quer escolher uma coisa para fazer na vida, você não consegue tomar essa decisão, a não ser que você seja herdeiro ou ganhou na loteria, você não, aliás, nem quem ganhou na loteria, se você não é herdeiro, você não consegue fazer sem ter esse, né, Quantas vezes eu larguei meu trabalho para tentar cinema, gente? Essa não é a primeira vez. E eu sempre acabo voltando, porque a hora que o dinheiro acaba, eu falo, não quero dividir apartamento com 10 pessoas. Então, assim, você se vende em algum momento. Então, assim, a remuneração é um assunto que ele é quase onipresente quando a gente fala de função. Porque uma coisa ele fala, vou fazer a cestinha na praia como minha função, e aí vai ter alguém que gosta de vender coisa. Esse aí vai pegar a cestinha e vai vender, que é o que o Edson falou. E todo mundo divide o lucro aqui, tá tudo certo. Não, a gente já faz pensando ou porque vai ser a manualidade, o trabalho do futuro, o outcome, né? A utilidade. Ou porque eu vou ganhar dinheiro. Gente, uma das coisas que eu lembro, uma das 1000 vezes que eu comecei a escrever, que eu falava com alguém, sempre tinha um comentário que eu entendo que não é por mal, tá? Mas mas aí então você tem que promover isso, ou sei lá, qualquer coisa que quer fazer. Não, mas então você põe esse post, aí você vai... Não, então você vai ter que subir no Instagram. E assim, eu não estava fazendo aquilo para subir no Instagram, eu estava fazendo aquilo porque era uma coisa que tinha saído de mim. E essa sensação de que tudo que eu tinha que fazer, que é artístico, eu tinha que monetizar, é uma palavrinha que ficou muito na moda nos últimos 15 anos, mais ou menos, me dava até angústia de escrever. Porque eu pensava, eu já tenho que começar a escrever pensando em vender. Tipo, quantas vezes eu ouvi isso, sabe? Não é o público que você quer falar, você tem que pensar no público que vai pagar, que é o que eu aprendi em startup. Você vai ter que vender produto para quem quer comprar o teu produto. Entendo as regras de mercado, mas, pô, se nem é uma coisa que você está com vontade de fazer. Você não está fazendo pelo gosto, você está fazendo pelo público, você está fazendo pelo que você vai ganhar. É engraçado, porque o que você está dizendo agora, Lê, provavelmente você fizer essa mesma pergunta para um grupo de pessoas que vivem numa comunidade, uma comunidade indígena, ou nessas comunidades hippies que cada um faz, daí a resposta vai ser totalmente diferente, porque é outro sistema, as pessoas vivem num sistema que a remuneração não é o intuito final.
o intuito final é fazer algo, cada um tem a sua responsabilidade na sociedade para que eles continuem sobrevivendo, não sei o que lá. E para uma sociedade, para um grupo hippie, deve ser alguma outra. Então, assim, por que a gente responde dessa maneira? Porque a gente ainda faz parte enraizada desse sistema que pensa no qual é a remuneração. Então, acho que um exercício interessante seria perguntar para uma pessoa que vive numa tribo indígena. Cada um tem a sua função lá, mas ninguém ganha por essa função. É parte de viver na comunidade. Olha, você tocou num ponto bem legal. Estava conversando com um casal de amigos que eles foram para Ilhas Faroé, né? E é um lugar super pequeno, né? E aí eles ficaram lá, acho que uma semana, agora assim, e eles falavam que o sistema lá não tinha mais nem dinheiro, era troca, o que eu consegui pescar versus a cabra que você tem, mas que... Então isso vai dizer, o que eu vou querer ser? Bom, talvez eu vou querer ser pescador, porque é o que dá para eu viver e fazer ali, né? E aí a minha troca, a minha relação é outra, né? E o que a Gilson falou, assim, na comunidade indígena, eu vou querer o quê? Talvez eu vou querer ser curandeiro, ou vou querer ficar seguro, alguma coisa ali, mas o modelo é outro, né? Eles vão pensar o impacto na natureza, eles vão pensar o impacto na comunidade onde eles estão, não só no modelo de crescimento, onde eu vou pensar em lucro, stakeholder, né? E venda, né? Vamos pensar no empreendedorismo básico, né? Eles vão pensar em outras categorias, né? Que é um pouco de como que a gente decoloniza esse pensamento de fazer dinheiro ou de viver, entre outras cositas. Edson, você viu que sem querer vocês agora mudaram de trabalho para função, porque ó, é o que o Agilson começou a falar e você complementou sobre a questão da comunidade e da tribo indígena. Não é que a pessoa vai só fazer o que ela quer ou vai fazer pensando no dinheiro que vai ganhar, é a função que ela tem dentro daquela comunidade. Então, um sabe pescar, ou se não sabe, vai aprender, mas a função é pescar. Então, não tem nem paixão. Aqui a gente acabou deixando a paixão, que foi o primeiro indicador. O que aconteceu aí antes? Não tem nada, você está falando assim, ué, mas não tem paixão em pescar? Sim, mas não necessariamente. Não necessariamente a pessoa pode se apaixonar. Eu entendi de outra forma. Por exemplo, você pode ter paixão por pescar, tem muita gente que tem. Pode ser que você esteja numa comunidade, vamos supor que eu estou lá na comunidade hippie do Agilson. E aí, o que eu imagino que é? Agilson você só queria fazer uma cesta, agora tem uma comunidade hippie. Eu vou pôr o Raul Seixas aqui. Eu vou pôr uma musiquinha do Raul Seixas aqui no final do nosso episódio. Já virou uma comunidade hippie, Agilson. Eu sei fazer fuxico. Pronto. Posso fazer eu fico tocando pandeiro, qualquer coisa do estilo. Mas o ponto que eu quero chegar é, a gente tirou trabalho e paixão nessa equação. Não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que você não está se dirigindo pela sua paixão. Não é assim, eu sou apaixonado por pescar. Pode ser que você chegou naquela comunidade e eles falam, tem um que está cuidando das crianças, tem outro que está caçando não sei o quê, tem outro que conhece ervas e está fazendo os remédios. A gente precisa de um para pescar. E você vai pescar. E o teu sentido, você pode amar ou não amar o pescar, mas você vai pescar com sentido sentido não, quero dizer assim, você vai pescar com uma motivação que o seu trabalho tenha um sentido, porque naquela comunidade você é a pessoa que alimenta a comunidade com o peixe. Entende o que eu quero dizer? Continua sendo um trabalho. Mas eu acho que é uma função. Você não é remunerado, e você pode escolher fazer isso porque você gosta e ama, ou porque te colocaram nessa função. Te colocaram ali, ou porque você tem habilidade para aquilo, não necessariamente que você tem habilidade, você é apaixonado, gente. Né? É isso que eu quero dizer. Mas agora acabou de surgir, não sei se acabou de surgir um pensamento aqui hoje na minha cabeça, quer dizer, será que essa questão que a gente fica falando de paixão, né, por fazer tal trabalho, é o que eu gosto, não vem da escassez de não poder fazer porque você vive num sistema que você tem que trabalhar pela remuneração? Eu não sei se eu estou saindo... Entendeu? Você, quer dizer... Entendi. Gosta de cinema, eu gosto de cinema, você gosta de cinema, eu sempre adorei, sempre foi algo que eu adorei, mas quer dizer, não se torna cada vez mais uma paixão, quanto mais, como numa paixão romântica, quanto mais difícil é de você obter isso, mais você... Sim,
Mas eu acho que uma semente tem lá, eu acho que tem um interesse, eu acho que é só a gente pensar do que a gente gostava de brincar de criança, né? Assim, existe um interesse já, a pessoa tem algum interesse, uns têm por manualidades, outros têm por instrumentos musicais, outros têm, né? Porque eu quero perguntar, que criança que era criança e brincava de ser CEO? Tudo bem, a gente brincava de ser dono da lojinha, assim, mas eu não conheci uma criança que vale, eu nasci para ser CEO, vou ficar assustada, empreendedor. Eu vou chamar um, né, assim, Mas pode ser um vendedor, aquela criança que gosta de, né, de fazer. Então tem, mas eu acho, o que eu quero dizer assim, eu acho que tem respondendo o que você comentou, concordo com você que apimenta o fato de ser uma coisa distante e, portanto, idealizada e, portanto, utópica, né? Mas eu acho que ela sempre começa com uma sementinha. Então, o Edson, provavelmente, desde criança, tinha um interesse em ensinar. Tinha um interesse, não sei, depois o Edson responde. Então, aquilo vai nutrindo. Pode virar uma paixão que vira um trabalho, uma vocação, porque, né, a pessoa acabou caminhando para ali, mas sem dúvida tem esse fator que você falou, que ele virar uma paixão porque é aquela coisa inatingível, fica lá. Né? Uhum. Mas assim, bom... desculpa, se você ia falar algo. Não, pode falar. Eu estou elaborando o que eu vou falar. Tá elaborando. Não, acho que volta essa questão que eu comentei de comunidade indígena, ou de comunidade hippie, o que seja, que as pessoas não fazem pela remuneração, toca um pouco na questão que a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar o podcast, essa questão de sistema, mudança de sistema, o que pode estar... Eu acho que, assim, a gente tem que pensar um pouco, será que não é isso também, questão de mudança de sistema, né, o que está para vir no mundo, porque chegou num ponto que, em algum momento, a gente já chegou a conversar, vai haver uma revolução, o que vai acontecer? Porque as pessoas estão cansadas, trabalham como loucas, a remuneração não é tão alta, os custos estão cada vez mais altos, a inflação. Quer dizer, será que não vai ser um reset do sistema, onde as pessoas começam realmente a fazer coisas pelo que elas gostam e podem ajudar a comunidade, e é troca, como o Edson falou, que acontece em algumas ilhas. Olha, eu pesco, eu gosto de pescar, eu sou responsável pelo peixe, você é responsável por colher o milho, você é responsável por fazer o pão de milho, e a gente vai trocando os bens que são necessários para essa comunidade. Eu não sei, eu começo a pensar mais e mais se isso não vai ser talvez um reset, sabe, do sistema. Principalmente se a gente pensa que não pode ter crescimento contínuo com a questão do meio ambiente e tal. Desculpa, fala, Lê. Não, desculpa, eu queria te comentar, eu ia perguntar, mas na verdade eu vou ligar o negócio do Edson. Quando ele lá atrás ele falou, porque você está falando, talvez seja um reset, e uma comunidade podia viver à base do escambo, né? Que é isso que a gente está falando, cada um sua função. Eu lembrei que o Edson faz uns minutos comentou a questão da remuneração, quando ele desatrelou uma coisa da outra, que ele falou vai em função da raridade, né, ou da demanda, né, da valorização daquela função. Que numa comunidade, o cara que está pescando e o que está fazendo a coisinha na praia lá, a coisinha da bananeira na praia, eles não têm essa medida. Um não está valendo 2 pesos e o outro está valendo 1 peso. Está todo mundo valendo o mesmo peso, só que cada um tem uma função. Um está vendendo a cestinha para juntar o dinheiro para comprar o arroz e o outro está pescando para vender o peixe na pescaria. Entende? Então, veja que é essa desassociação com remuneração. Todo mundo é beneficiado do trabalho de todo mundo. Exato. Não tem uma pessoa ganhando 800 milhões de dólares, né, para continuar como CEO de algum lugar. Exato, fazer isso. Porque para mim é muito claro a dissociação de trabalho e remuneração, porque uma coisa é emprego e carreira corporativa, né, que isso tá junto, né? Mas, por exemplo, cuidar de casa é trabalho, né? Lavar, passar, cozinhar, pescar, tudo isso é trabalho, né? Uma função. Então, imagine só que a remuneração nem existia, né? Nem existe. A gente está falando, né? A gente foi ter PEC das domésticas aí para elas poderem ter fundo de garantia faz pouquíssimos anos, né? Então, eu consigo entender isso, e aí a questão para mim é assim, qual que é o valor que é dado para o trabalho que é executado, né? E como que é essa classificação do valor do trabalho que é executado. E quando você está falando de sociedades mais coletivas, todo mundo vai se beneficiar daquilo,
né? E Então você eu vou percebe que acumular não para tem, quê? e você percebe que não tem a competição que o Agilson comentou sobre o nosso time, que era um bom time, porque não tinha competição? Claro. Porque não tem um tá valendo 2.0 e o outro Ah, 1.0. Está todo mundo no mesmo nível da contribuição para que aquela comunidade seja, Uhum, tenha teto, comida, espaço, lazer, né? uhum. Gente, desculpa trazer os 800 milhões de dólares, é porque eu tenho que confessar uma coisa. Não sei se vai mudar o assunto. Diga, que eu gosto das suas É Vai, assim, vai. confissões. gente, eu tenho uma relação de amor e ódio com o senhor Elon Musk, porque eu comecei amando esse homem, amando uns 15 anos atrás, eu confesso Lá, Pode aqui. usar nome, eu vou não pode destruir usar esse amor nome. aí em 2 segundos. Vamos lá. Calma, calma, eu não cheguei lá, Edson. Você vai ver como é uma paixão quando. Calma. Eu amava, mas por que eu amava? Porque eu adorava o cara que falava coisas rompedoras, que desafiava o pensamento constante, comum daquele. Estou falando isso, 15 anos atrás, tá? Eu ficava caçando ele no YouTube para ver as entrevistas dele. Eu não li o livro dele, tá? Mas assim, eu queria muito. Eu gostava de ver ele desconcertando os apresentadores, assim. Bom, isso estou falando 15 anos atrás. Hoje eu tenho ódio mortal desse senhor, sendo que o único carro que eu gosto, o único carro que eu tenho assim, paixão de olhar é um Tesla, que eu também jamais compraria agora por causa dele. Então, assim, ele é a mesma coisa do Amazon, que eu evito comprar as coisas da Amazon. Mas o meu ponto é. Seja, a Amazon nunca vai patrocinar nosso podcast. É isso. Eu tenho podcast na Amazon. Não, ué, ele pode me patrocinar. É da mesma forma que nós estamos criticando a inteligência artificial e usando, nós somos hipócritas como o resto do sistema, meu filho. Eu sou incoerente, portanto, ser humano. Então, eu fico feliz se ele patrocina. Quer dizer, se eu tiver muito dinheiro, eu vou pensar se eu quero que ele me patrocine. Mas se eu precisar, vou pensar. Voltando para a Tesla e para o Elon Musk. Por que eu falo isso? Estranhamente, gente, desde o dia que eu peguei ódio desse homem, que já faz alguns anos, não foi com o Trump, foi antes. Vira e mexe, eu tenho sonhos com ele, mas são sonhos muito reais, mas muito reais. Tipo, como se ele estivesse do meu lado. E assim, tem sonho que eu estou brigando com ele, tem sonho que eu estou batendo papo com ele para tentar achar solução para alguma coisa. E eu acordo e falo, meu, sonhei com o Elon Musk, né? Coisa estranha. E aí, quando foi essa semana que foi essa discussão ridícula, sobre, né, ele ser o primeiro trilionário do mundo, e horas a fio essa notícia, e eu tentando esquivar dessa notícia e ela por todos os lados, eu pensei, vem no meu sonho. Vem no meu sonho, porque eu estou com muita vontade de falar um monte de coisa para você. Ele desapareceu do meu sonho. Então, se um dia alguém descobrir, porque tem gente que fala, né, que quando o sonho é muito vívido, você cruzou com a pessoa no outro plano, eu estou cruzando com o Elon Musk em algum plano aí, e De aí assim, gente, frente. mas aí o que eu quero pedir para ele é para ele virar gente, né, gente? Pegar esse trilhãozinho dele e distribuir para todo mundo, ele não precisa daquilo, né? Ele nem precisa daquilo, ele precisa do poder que ele falou que ele já tem, né? Mas, enfim, era só um desabafo, porque quando você fala do professor que vai lá trabalhar dos alunos, né, e que vai dar o coração dele, tem bons professores, não tão bons, mas como toda profissão, para ganhar uma merda, e o cara ganhando virando trilionário, para falar as barbaridades que ele fala, gente, dá muita tristeza no meu coração. Desculpa, desabafei, espero não ter desviado E muito o assunto. o Edson tocou num ponto muito importante, essa questão do valor que é dado, né, que é colocado na balança, o que vale mais. E assim, você está falando de CEOs e de empreendedores que hoje controlam o mundo do tech, mas assim, até coisas como esporte, Uhum. né, artistas, cantores, quer dizer, a que nível chegou que o valor de algumas pessoas está onde está, entendeu? Então, acho que é interessante, porque, novamente, eu acho que a questão de trabalho é mais uma questão de funções que as pessoas têm na sociedade, como elas podem ajudar uma a outra, e se não existisse esse sistema de se colocar numa balança, vale mais, vale menos, as coisas seriam um pouquinho mais tranquilas. Exato. Ah, Eu e quero fazer. Vai, Xuxa, vai, desculpa. pode continuar, pode continuar. Não, eu queria fazer duas provocações e talvez eu vou fazer o Vale, shift vale. para o outro lado agora, né? E É, a paixão. Eu nem tenho nada em nenhum planeta em Gêmeos, mas tô aqui, ó, pá, mudando. Mas porque tem um vídeo, depois se quiser ver, da Rita Von Hunt, que chama Para que serve um bilionário?
né, da Carta Capital, que é assim, para que serve ter um bilionário? Né? Funcionalmente, nenhuma, só para deixar o mundo mais pobre, porque a gente está no mundo de recursos finitos, né? Nesse sentido. Mais rápido. Bom, depois tem outra conversa sobre o mundo finito, recursos É. finitos. Agora, o outro lado que eu falando, agora vamos para o outro lado da paixão, né? Porque tem a questão do dinheiro. Teve uma vez, eu estava conversando com. Acho que a Lê deve conhecer, é um consultor. Ele tem empresa dele de desenvolvimento de liderança no Brasil, tá muito bom. E ele sempre fazia perguntas e questionamentos, foi muito legal. E eu estava falando de desenvolver programas de liderança de pessoas LGBTs específicas, né, para criar o senso de comunidade, de network, né, de uma experiência de vida que só essa comunidade vai ter e dali achar as fortalezas, se posicionar e barará. Só que eu tava num dilema que eu falei assim, gente, mas eu não quero vender isso. Eu não quero que isso vire um produto que se venda. Eu queria muito fazer por uma paixão, por uma causa. Ele me deu uma sapatona que ele falou assim, Edson, o sistema é assim, você fazendo ou não, vai ser capitalizado. Se você não fizer, alguém vai fazer. E aí você vai deixar de fazer a sua paixão? Aí eu fiquei assim, me deu um tilt, um tela azul neste momento, que eu falei, de alguma forma, minha paixão também tem que estar ali naquilo que eu vou exercer, naquilo que eu vou fazer. Sim. Porque se a minha relação com o trabalho é só recurso, é só financeira, não vai ser duradouro, né? Eu não vou ter um engajamento, uma motivação para aquilo estar lá. Então, como que, obviamente, a gente entende, tem essa consciência, né, do sistema que a gente vive, né, mas que eu quero fazer alguma coisa que está conectado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sou, com os valores que eu tenho, porque se eu for trabalhar em alguma coisa contra valor, eu vou morrer rápido, né? Basicamente isso. Eu vou estar vivo em corpo, mas o restante vai meio que parar. Eu A Lê tá quer falar? respirando aí. Tô porque não, eu achei interessante o que você falou. Quando você fala, eu tenho que ter um sentido, um propósito mínimo, senão eu morro. Eu já passei por uma situação bem parecida, vocês sabem, e eu posso dizer, eu passei bem mal. Mas eu acho que eu tenho ainda a prerrogativa, e aí estou falando para um grupo específico de pessoas, que você entra, eu entro, que são pessoas que não têm estruturas familiares dependentes delas. Uhum. Porque a gente, na pior das, né, assim, né, eu estou tendo lá meu burnout, na pior das hipóteses, pede demissão e vai embora e vai se, né, amargar, mas pelo menos sua saúde você recupera. Eu acho que tem muita gente que eu convivi que estava na mesma situação que eu, com processos piores do que eu de burnout, piores, e não podiam fazer isso. E aí eu acho que a única solução, e a gente pode aprofundar aqui no sistema e tudo mais que vocês gostam de falar, mas essas pessoas, eu acho que elas só sobreviviam porque elas tinham uma paixão fora do trabalho. Claro. Ou era a família, o que podia ser, os filhos, o correr, o esporte, alguma coisa essas pessoas tinham. Uma delas que eu lembro que ficou com meio corpo paralisado, eu lembro que ela tinha essa coisa da manualidade, ela gostava de fazer móveis, então ela começou a dedicar mais todo o tempo que ela não estava trabalhando, eu imagino, ela estava fazendo móveis, porque o mundo ideal, Edson, é ter isso que você falou, tá num negócio que você está conectado, que você está lembrando do nosso trabalho lá 1000 anos atrás. Só que nem todo mundo vai conseguir ter isso, né? Por isso que eu estava suspirando, porque tem gente nem todo mundo tem a possibilidade de escolher, é o que eu falei no começo, é você escolhido. E o mercado está ficando cada vez mais de você ser escolhido, não você sabe? Então, assim, para muita gente é realmente complicado. E isso faz pensar que assim, não é que existe uma categoria de correlação e de conexão com o trabalho, né? Então a gente fala de recurso, que é salário, né? Aquilo que a gente vai precisar prever. A gente citou o exemplo de quando a gente trabalhou junto e tinha uma conexão das relações. Exato.
das relações e uma conexão maior que é de identidade, né? E isso que eu vou falando é o que a antroposofia fala, né? O mundo ele vive em 4 reinos, né? Animal, vegetal, tarará, tarará. E o Steiner ele faz essa relação com o mundo organizacional. Ele fala assim, olha, as conexões que a gente vai ter com o trabalho vão ser variadas, não vão ser uma só. E tem gente que vai se conectar pelo recurso. Eu trabalhei numa empresa que o plano de saúde era extremamente caríssimo, não sei, assim. E aí eu lembro que tinha um par meu, ele era casado e ele tinha 4 filhos, né? Filhos, filhas. E aí eu falei assim, gente, esse cara trabalha pelo plano de saúde? Claro. Porque se ele sair mesmo se ele for para outra empresa com um salário, ele não vai conseguir pagar esse plano de saúde, Uhum. né? Então, eu acho que a gente vai ter diferentes conexões aí, né? Para a gente ter com o trabalho. Não uma só. Não. Agora, lembrando, quer falar alguma coisa, Gilson? Porque agora eu já Não, vou não, jogar o tô aqui assunto só lá no outro pensando. lado bem longe, mas relacionado. Quando você fala dessas relações, eu vou voltar naquela história da paixão porque a gente começou nisso, né? Escolhe a sua função e tal. Vocês lembram um livro que chama Quando Nietzsche Chorou? Uhum. Para mim, assim, se eu lembrar o livro que eu mais gostei, esse para mim é um dos meus top 3, assim, é um livro que me marcou muito. Mas tem uma coisa nesse livro, eu vou tentar, eu não vou fazer spoiler aqui, mas só para contextualizar. Pelo que eu me lembrava, não é psicanálise, é um médico, enfim. E ele está num dilema, porque ele tem uma vida perfeita, mas ele tem uma paixão por uma paciente, né? E aí ele está naquele dilema de a paixão versus a vida dele, estável, quadradinha, tal, tudo direitinho. E algo vai passar nesse livro, né, nessa obra, porque aí o Nietzsche é uma ficção, mas é como se ele estivesse tratando Nietzsche, que estava com depressão, enfim. Tudo acontece e ele vivencia, ele pode visualizar essa paixão. E aí, quando ele se vê, literalmente, largando aquela condição dele para ir para essa paixão, ele toma uma decisão. Então, não vou falar qual é. Esse livro é simplesmente, para mim, dos livros que eu mais gostei de ler na vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem um paralelo com essa coisa do trabalho. Quando a gente fala, a pessoa vai ter relação só pela remuneração, mas tudo bem, é um trabalho que ela consegue suportar, né? E ela vai levando, perfeito. Agora, existem situações que aquilo é insuportável para a pessoa, certo? E ela pensa em um dia largar. Só que aí ela pensa em largar como uma válvula de escape e não consegue visualizar o que vai ser largar, o que implica o largar. Porque o largar, vamos imaginar, vou pegar a história do recurso, implica, vamos pegar o caso prático, você pedir demissão e ir para o mercado de trabalho sem saber se você vai ser escolhido, né? Então, quando a pessoa vai se visualizar nessa situação, ela tem que lembrar tudo que ela vai perder. Porque agora, relacionando o símbolo do infinito do Edson, né, a gente vai comparar que delícia ir lá para o mercado e largar essa porcaria. Estou comparando com a delícia que vai ser. E aqui eu só estou lembrando a porcaria. Mas vamos inverter um pouco isso, porque esse é um exercício bom. Eu acho que quando a gente. Estou falando tudo isso porque, gente, quando a gente não pode tomar uma decisão, esse é um bom exercício para a gente ver se essa decisão que a gente quer tomar dá para ficar em paz sem tomar, né? Dá para aceitar a realidade um pouquinho menos, com menos resistência, ou se realmente aquilo está tão gritante para você que talvez o salto para o desconhecido ele é ainda melhor do que ficar na situação conhecida. Mas fazer esse exercício de literalmente se visualizar nessa escapada com o lado bom e o ruim. Porque aí você começa, inclusive, eu acho que a ver coisas do seu lado ruim que não são tão ruins. Entende, gente? Ou eu viajei Sim, aqui, sim, né? sim. Silêncio. É, Entende? Porque, por exemplo,
Deixa eu pensar numa coisa. Eu vou dar um exemplo, um caso prático. Teve uma empresa que eu me demiti. A empresa tinha suas coisas e, para mim, não estava me fazendo feliz. Só que eu tinha uma condição de me demitir e esperar um tempo até me recolocar. Sim. E eu lembro que quando eu comuniquei essa demissão, eu comuniquei, e aí alguns pares meus vieram falar, né, perguntar, coisa, enfim, aquela coisa, mas algumas pessoas vieram falar para mim. Eu queria ter feito isso e não fiz. Uhum. Eu queria ter feito isso e não fiz, eu queria ter feito isso e não fiz. Só que alguns, assim, em alguns eu vi esse exercício que eu falo para vocês. Em alguns eu vi esse exercício. Eu queria ter feito isso, mas eu tenho consciência Pensar em todas as consequências e todo exato. isso, com certeza. E aí eu estou em paz, porque assim, essas todas as consequências aqui para mim, elas vão pesar demais. Eu não consigo viver com isso. Com E certeza. tinha outras que era quase uma angústia de alguém fazendo e não fazer. Claro, porque estava todo mundo vendo o bonito que era eu sair com os meus 38 dentes lá, feliz da vida, mas ninguém estava vendo depois eu batendo na portinha de todo mundo pedindo trabalho, né? Então, assim, as pessoas não veem esse lado. Aquele que conseguiu fazer esse exercício de abstração queria não estar lá, mas estava em paz. É isso que eu quero dizer. Porque muitas vezes você não vai conseguir decidir, você vai ser escolhido, é o que você falou, né? Ou você não vai poder fazer uma porra louquice. Mas aí, se você não pode nada disso, como é que você consegue ficar em paz com a escolha que você tem? E as pessoas ponderam todas as. Elas acabam, acho que, se convencendo, né? Porque que não, apesar deles quererem fazer, eles sabem qual que é a situação eles imaginam o que pode ser isso, e isso vai da realidade de cada pessoa, né? É o que você disse, tem pais de família, né, que eu quando saí foi a mesma coisa, pessoas que vieram falar, eu quero muito fazer isso, mas eu não posso. Eu sei que se eu fizer, eu tenho 3 filhos e uma esposa que dependem de mim. E eu preciso muito fazer isso, só que eu sei o que vai acontecer. Então, assim, as pessoas ou não têm outra escolha ou ponderam tudo o que vai acontecer se eles tomarem essa decisão. O que volta ao que você falou, né, Ale? É mais fácil, geralmente, nesse momento de ponderação, para quem não é sozinha, não tem uma família, não tem ninguém que dependa de você, porque as decisões se tornam um pouquinho mais fáceis. A gente não pensa em tudo quando toma essas decisões, mas elas são um pouco mais fáceis, porque você consegue se adaptar sendo uma pessoa só, né? Agora imagina uma família. Claro. Mas aí talvez tenha só mais um componente aí, e aí eu não vou pegar aquelas pessoas que não podem. A gente está falando de quem não pode tomar uma decisão dessas, porque o risco é muito alto. Não é não pode, Mas o tem gente risco que é pode, muito. O risco não compensa o, né? Esse é um caso. Existem outras pessoas que que podem, poderiam mas que ponderam. e não tomam a decisão. É, Então, aí eu acho que algumas perguntas que estão faltando realmente precisa do quê? Porque assim, gente, não é só o dinheiro. Quando o Edson falou né, da retribuição, tem uma coisa, quando eu vou pegar a questão dessa de trabalho, tá? Você sair de um ambiente que você não quer, você está infeliz, quer fazer coisinha lá na praia, não é só o dinheiro que você vai deixar na mesa. Você vai deixar um personagem que você representa no Netflix da vida, que não vai ter mais glamour. Porque uma coisa, glamour nesse contexto, tá? Nesse contexto sim. que o Edson comentou, que o engenheiro é mais bem remunerado do que o professor de escola de educação Sim. infantil. Estou falando neste mundo que nós estamos vivendo. Então, quando você fala, eu sou sozinho e eu vou vender coco na praia porque eu estou a fim de morar em Trancoso, é pitoresco, é bonitinho a sua saída, 10 fotos no Instagram, ninguém lembra de você. Agora, passou um ano, ninguém vai lembrar de você mesmo. Ninguém vai lembrar que você foi diretor de sales, sei lá, APAC, entendeu? E isso é uma coisa que muita gente precisa. Não consegue lidar com isso. Isso Não concordo. consegue lidar com isso. Que é tão Isso eu importante concordo. quanto o dinheiro. Sim. Porque gente, você Ego, começar né? a cair no esquecimento tem um peso grande. E que é assim, e a gente falando do processo de escolha, lembrar que o processo de escolha ele pode ser consciente ou inconsciente, gente.
Ele não é 100% consciente. Eu posso escolher e cooperar, posso escolher ter o brand da empresa no meu nome e aí ficar lá por N coisas. É uma escolha que você faz estando ali, né? E o Consciente, você está impacto falando. desse é consciente ou até inconsciente. Eu não sei porque eu tô ali, que eu ficaria, eu sempre trabalhei aqui a vida inteira, gosto disso tudo, né? Você não sabe nomificar o porquê, mas tem uma escolha aí, consciente ou inconsciente, de você colaborar com esse ambiente, de estar ali, de tolerar algumas coisas, da cultura, aliás, cultura, né? Para mim, a grande definição é o que você tolera, é isso aí, né? A cultura. Então, o processo de escolha, ele acontece o tempo todo, né? E aí o peso, se a pessoa tem filho, se não tem filho, é muito individual o peso que você vai dar para isso, né? Que nem a gente fala, é mais difícil. Acho que no nível de recurso, sim, mas no nível de identidade, não sei, Não, não, isso né? que eu estou separando, sim, o nível de recursos é uma coisa, o nível de É, identidade é outra. às vezes eu fico, e é uma luta que eu tenho comigo mesmo, que às vezes, mas você não tem filho, não sei o que é mais fácil. Cara, eu não sei, pra mim muitas coisas não parecem tão fáceis assim, né? Obviamente, falando de um lugar de privilégio, eu não tô trabalhando, né, fazendo trabalho análogo à escravidão ou algo desse tipo, mas esse processo de escolha, ele vai envolver sentimento igual, né? Eu Uhum. não sei se ele é tão mais fácil assim, não. Você abriu uma portinha, igual do Gilson ali atrás, que parece filme de terror. Eu olho para o Gilson e eu lembro do Iluminado, assim. Estou imaginando as Falar geminhas de passando uma nessa pessoa de porta. cinema, né? Ela cita um Ele vai sair de lá filme. de Ai, trás. não, gente, eu vi essa quando ia começar, eu ia falar essa portinha de filme de terror, fecha para mim, mas agora ficou bonita, porque ela tá me marcando, ela tá me Vai lembrando do sair o Elon filme. Musk de lá de trás. Não, não, eu preciso sonhar com ele, porque eu vou falar para ele: pega esse dinheirinho, divide esse dinheirinho. Eu quero estar no sonho que eu tô casada com ele. Eu vou fazer ele assinar o negócio e doar os trilhões. É, você estava falando, eu até me perdi, mas você tá. Vixe, gente, olha que a minha névoa mental da pré-menopausa até agora não deu. Olha só que as conversas são longas, eu não estou Não, esquecendo a gente mudou de assunto por que a gente mudou de isso. assunto, pode ser. Não, o Edson está falando isso, que não é fácil. Lembrei. Na verdade, se a gente agora abrir uma outra portinha igual essa aí, que na verdade, por mais que a gente pondere, que aqui nós estamos falando de ponderar as decisões e tal, não diz a lenda que as nossas que o nosso consciente é uns 3%, né? 98% do que a gente faz, ele está no nível do inconsciente, e é o que a gente toma as decisões. Então, muitas vezes a gente não toma uma decisão por mais razões lógicas que a gente possa dar, porque tem um subconsciente aí que está te fazendo ficar naquela situação. Então, é aquela famosa história, né? Vou pegar os gregos, já que o Edson jogou um grego aí logo no início, do conhece-te a ti Latim, mesmo. latim. Latim, gente, desculpa, mas é o grego. Agora eu vou falar do grego. Tem que fazer uma parte para falar sobre o grego, tá? Quando eu fui para a Grécia, eu vi uma estátua lá, um negócio lá, e falei assim: olha, gente, que legal, parece o presépio, né? Aí a minha prima falou: isso foi 2000 anos antes de Cristo. Eu me É. senti tão burra que eu falei assim: eles eram precursores já. O presépio não era nem projeto nessa Não, época. não era nem projeto. Mas, bom, o que eu queria te dizer, porque eu lembrei da Grécia, o conhece a ti mesmo, lá, o oráculo de Delfos, né? Quanto mais você consegue conhecer você, mais você vai entendendo as suas decisões. Então, quando Uhum. você, se alguém fala para você, mas é mais fácil para você que é sozinho, tomar que decisão que você pensa que vai tomar, claro, muitas vezes você não sabe porque está lá nos 98% que você ainda não acessou, mas que está te fazendo fazer ou continuar ou deixar de fazer o que você, em princípio, não queria, né? Então, tem uma questão aí que quando a gente está, eu acho que talvez tudo se resume, a gente falou do trabalho de paixão, para dizer da paixão, para falar tudo isso que a gente falou, de remuneração e tal, mas acho que tudo se resume assim, se eu estou confortável com a minha decisão, sendo inconsciente ou consciente, e tendo consciência que a paixão ela é sempre idealizada, né? Ok, eu vivo. Agora, quando o incômodo está lá e está aumentando, aí as perguntas têm que ser mais profundas e mais frequentes, porque o incômodo é um sinal da sua alma, do seu corpo, do que for,
que está te dizendo tem algo aqui que não está encaixando com o seu conjunto, com o software que está rodando dentro de você, né? Então, eu acho que quando começa o incômodo, seja em qual situação, né, que a pessoa esteja, hoje a gente está falando de trabalho, é começar a se perguntar muito mais de onde está vindo esse incômodo. Se é de uma idealização, se é, né, de uma romantização de uma coisa que não existe, se é de uma crença sobre expectativas que os outros têm de você, ou se é uma crença que você tem sobre você. Você mesmo, é. E isso é fundamental, assim, você tem que ser honesto com você mesmo e entender, né? Eu quero realmente isso, ou eu preciso, ou o que eu preciso, né? Eu tô sendo eu mesmo, ou eu tô sendo uma persona, uma máscara que eu criei, e entender quais são as defesas que eu fui criando ao longo da história da minha vida, as mentiras que eu falo para mim mesmo, né? A gente se fala mentira o tempo inteiro, né, para acreditar, para sobreviver, né? Então isso requer um trabalho de ampliação de autoconhecimento muito profundo, muito grande, muito grande. E um exercício bom. Desculpa, pode falar. Lê, você falou aí, e provavelmente muita gente tem, né, sente que é o momento, mas não consegue nem racionalizar isso, né? Que são coisas que começam a aparecer, o que você falou, desde saúde, desde o que você sente, mas você não tem como racionalizar isso, é muito difícil. Uma coisa que talvez ajude, claro, gente, aí são anos de terapia, e aí eu acho que assim, quem faz, quem não faz, mas eu tenho uma opinião pessoal que terapia é para a vida, não é para resolver um problema pontual, né? Eu tenho uma visão que a terapia é como ginástica, é como sexo, é como alimentação, são coisas que fazem parte da tua vida, né? E uma delas é se conhecer, e seja terapia, seja religião, seja o que você busca, né? Mas acho que uma coisa que me ajuda muito quando fica muito confuso, eu anoto os meus pensamentos. Porque quando você lê os seus pensamentos, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas ou grava, por exemplo, se eu estou na rua, eu fico gravando meus pensamentos. Porque quando você começa a ouvir os seus pensamentos, como se alguém tivesse te falando aquilo, você começa a falar, nossa, mas quem é essa pessoa? Né? Quem seria essa pessoa que está falando isso? Porque aí você vai descobrindo coisas sobre você, porque a gente gosta de falar das coisas bonitas nossas. Embora que a gente sabe das nossas caquinhas, mas a gente fala, eu sou assim, eu sou chatinha, mas é tudo bem. Você fala com certo mimo, mas assim, temos uns ladinhos Bs que ninguém gosta. E nós temos, né? Então, acho que quando a gente começa... Eu tô falando isso quando a gente tá no incômodo, né, gente? Você pegar e ficar gravando o que você tá falando, ou escrevendo, gravando, acho que é até melhor, porque você ouve até o tom. Quando você se ouve gravando, você fala, gente, até o contrário, tipo, nossa, eu não falaria assim com alguém, por que que eu tô falando assim comigo, né? Pensamentos do tipo, né? Você é uma idiota, que você tá fazendo isso, que você fala assim, você falaria isso para alguém? Você não falaria isso para alguém, por que você está falando para você mesma, né? Então, eu acho que esse tipo de exercício faz a gente entrar em contato com aquele ladinho B, né? Que quanto mais reprimido ele tá, mais ele vai sair por outro lado, vai sair nessas decisões que a gente não sabe porque tomou, vai sair nesses incômodos que a gente não sabe de onde vem. Tem uma analogia que uma prima minha me contou uma vez, que eu também sempre guardo isso para explicar essas coisas quando as pessoas não querem, né, cafunchar lá no lado B, que é que nem uma bola na piscina. Então, você está com uma bola na piscina e você está afundando a bola. Tipo, eu não quero que ninguém veja a bola na piscina, mas ela está com a sua mão lá, né? Quando você tira a mão da bola, ela não sobe na superfície, ela voa, né? Porque o impacto ali é a mesma coisa, as coisas que a gente reprime sobre a gente. Né? Elas ficam querendo ser vistas, e enquanto elas não são vistas, elas começam a gritar mais alto, né? E aí, tem uma coisa que você falou que me lembrou uma vez uma psiquiatra falando que assim, a gente não é o nosso pensamento, a gente é o que a gente sente sobre os nossos pensamentos, né? Então a gente aprendeu aquela célebre frase, penso, logo existo, e isso é uma mentira, né? A gente não é o que a gente pensa. Então, por exemplo, eu posso pensar, nossa, eu quero matar aquela pessoa. Você não quer matar. O seu sentimento é, eu não vou matar aquela pessoa. Claro. Né? Então, acho que muito das coisas desse autoconhecimento, para acessar esse nível de subconsciente, não o que eu penso, mas o que que eu sinto e aonde que eu sinto isso, né? Você falou que você anota, que você se ouve, né? Que é o seu mecanismo.
Eu falo que os meus mecanismos de defesa são muito. Para mim, hoje eu sinto uma dor no estômago, me dá um embrulhar. O meu nível de consciência e presença, ele abaixa na hora, assim. Eu sinto goosebumps, né? Como que é? Goosebumps. Frio. Arrepio na pele. Calafrio, né? Eu fico assim. Então, nesse momento, quando eu começo a me autoconhecer desse meu sentimento, eu falo, epa, pera lá. Essa emoção, ela tá aqui, ela faz parte de mim, mas não é ela que vai me controlar nesse momento. Uhum. Então, eu acho que passa do só pensar e como que eu sinto, né, para me autoconhecer, né? Eu tive que tomar uma decisão recente na minha vida, que era uma mudança de vida mesmo. E aí foi muito curioso, né? Porque a gente faz, né, matriz SWOT, matriz de tomada de decisão, e tarará, e eu falava, nossa, mas eu não conseguia decidir, né? E, aliás, tem um livro que fala que toda decisão é emocional. É do da Ariely esse? Porque eu ia falar dele Não, agora. não, ele é um psicólogo que ganhou um Nobel de Economia, Acho do que Daniel Kahneman, que ah. é o Fast and Slow, Rápido e Devagar. É o Kahneman, É, é, o que Kahneman, né? morreu Que ele é um psicólogo. recentemente, eu acho. Que ele ganhou o Nobel de Economia porque ele falou, a decisão que a gente toma para montar uma carteira de ação, ela é emocional, ela não É, é é. racional, né? Então, assim, se a gente entender de onde vem essas emoções, qual que é a raiz, por que que eu penso isso, mas conviver com ela, porque elas vão estar ali, né, gente? Desculpa, mas o hardware tá ali, vai estar com a gente a vida inteira. E eu gosto muito do pensamento do leste do mundo, né? Do mundo oriental, né? Que fala, você vai viver com isso e como que você convive com essas emoções. Talvez passar um pouquinho por aí nesses momentos. E nessa decisão que eu tinha que tomar, lembrei que eu estava falando da matriz, tarará, é, a minha terapeuta ela falou assim: escreve as opções num papelzinho, coloca de cabeça para baixo, não sabe quem tá o quê, passa em cima dele e vai sentindo cada um deles. Aí depois você abre e vê. E não é que funcionou? Olha só. Você Então eu pegou falei, o que você sentiu uma intuição naquele pegou. Tá. Tem uma aí eu outra. virei e via o que que era, né? E realmente, e conectou, por exemplo, por que que eu não tomei a decisão A? Porque a decisão A tinha um risco, mas que para mim pagar esse risco, sofrer esse risco era ok, porque não tenho filho, sou solteiro, sozinho, não tenho grandes gente que depende de mim, né? Então eu falei, então eu posso tomar o risco e ir para B. E na B era, se esse risco não acontecesse, ia ter um impacto melhor na minha carreira, assim, sabe? Mas beleza, então vou para B, né? Mas eu tive que parar e em vez de racionalizar isso, eu tive que sentir, né? Fazer quase que uma projeção de futuro dessas consequências lá. Como que eu me sinto se isso Uhum. acontecer? E como que eu me sinto se isso acontecer? Né? Acho que Tem, esse autoconhecimento ele vai pelo sentir também, né? tem dois. Tem uma dica que eu ia dar, que eu também aprendi, que eu achei ela muito boa, e uma teoria que eu não lembro, eu não guardo o nome das pessoas, mas vou dar a teoria aqui. A dica é o seguinte: quando você tiver A ou B, fica naquele A ou B, você pega uma moeda, joga, cara ou coroa. Cara uma coisa, coroa outra. A questão não é o resultado. A questão é como você se sente com o resultado. É, E aquilo é o que vai te dar a resposta. é. Então, eu uso isso de vez em quando, porque eu falo, isso é muito certeiro. Essa dica quem deu foi o Oscar, como é que chama o cara do Amanakei? Oscar Nakamura, bom, enfim. Que tem uma formação de liderança no Brasil, uma escola de liderança assim, bem holística, bem legal. E foi Ah, num treinamento lá que eu aprendi. A outra coisa que eu ia te falar, que você falou do corpo, eu acho uma coisa muito importante comentar, que existem algumas teorias, não lembro se é David Bohm, enfim, não vou lembrar, gente, não vou lembrar, então vocês procuram no Google, chat, todo mundo vai achar lá. Que, em geral, a gente escuta muito isso assim, o que eu penso, logo que eu tenho que cuidar do que pensa, pensamento é energia, todo mundo, ok, então já ok com isso. Tudo que eu penso, aí eu sinto, e aí, porque eu sinto assim, eu ajo assado, né? hum, Existe uma teoria que eu particularmente estou de acordo, que fala que a ordem não é essa. Não é eu penso e porque eu pensei, eu senti, porque eu senti, eu agi. Eu senti e porque eu senti, eu pensei assim, porque eu pensei assim, eu agi. Qual é a lógica disso? Por isso
que é importante que você falou do sentimento. Se a gente pensar que quando você nasce, você estava lá na barriga da mãe, tal, quentinho, você nem sabe que é quentinho, friozinho, você não sabe nada. Você está lá no conforto, você está lá. Então, você sai de um buraco, numa luz branca, num frio, tudo isso sai, é um trauma, né? No budismo fala, né? Muito, assim, você já nasce, já é o primeiro trauma. Só que o bebê não tem linguagem, não tem pensamento formado. O bebê só vai ter instinto, sentimento, né? Vai sentir na pele o frio, o calor, e aquilo gera algumas coisas no bebê. Gera um medo, gera uma ansiedade, né? Aí o bebê tá lá com fome, não sabe o que é fome, ele tá chorando. Aí vem alguém, põe um peito na boca dele, ele, isso aqui é gostoso. Então, quando eu choro, vem esse negócio e aí eu me sinto gostoso. Então, o que que acontece? Nessa teoria, eles falam assim, numa idade muito inicial nossa, a gente passa uma série de pequenos traumas, pequenas coisas que criam imprints na gente, criam sentimentos. Conforme a gente vai se desenvolvendo e vai adquirindo linguagem, vai começando, né, a raciocinar, etc. e tal, esses sentimentos vão se associando a alguns pensamentos. E a partir dali, esses pensamentos são meio que o guia para esses sentimentos. Mas não é que você pensou logo que você sentiu. É que aquele sentimento buscou carona num pensamento. Então, toda vez que você tem o famoso gatilho, e aí tem um exercício que, quando eu li a primeira vez essa teoria, eu fiz, e, gente, funciona. É você dissociar o pensamento do sentimento. E aí é muito louco, porque aí o pensamento, o sentimento vai embora assim. Então, eu vou dar o exemplo básico, que né, eu li no livro, mas o que eu vivi. O do livro é assim, você está lá, marcou a Gilson com o Edson. Marcou 5 da tarde. O Gilson é super pontual. O Edson, 5:10 não apareceu, 5:15 não apareceu, o Agilson liga, o Edson não atende. O que acontece no Agilson? Ele começa, filho da mãe, né? Eu tô aqui esperando, nesse frio, puta cara folgado, esse cara atrasado. O que vai gerando esse pensamento? Vamos lembrando nessa teoria, né? Raiva, certo? É uma raiva. Aí o Edson apareceu lá na esquina, meia hora depois. Você tá, eu vou falar isso. Quando o Edson chega perto de você, o Edson fala, pelo amor de Deus, eu fui assaltado. Ele fala isso na hora, a sua raiva passou, não passou? Na hora passa. Por quê? Porque o cérebro, né, desassociou, tipo, não estava acontecendo aquela história e o sentimento morreu. Então, essa teoria servia para quando você está com um sentimento muito ruim, um pensamento ruminante, você dissociar. Então, como foi? Vou contar minha experiência pessoal. Teve uma situação que me deixou com muito ódio. Muito ódio. Ódio, raiva. Eu não parava de pensar na pessoa e o que a pessoa tinha feito. Eu remoía na minha cabeça. Eu lembro que eu estava numa exposição, eu saí dessa exposição porque eu não conseguia. Era de física quântica, eu já não estava entendendo nada, eu não conseguia nem ler as explicações. Porque sabe quando você fica com aquilo na cabeça? Eu vim embora para casa, não conseguia, eu ficava a respirar fundo, vamos meditar, essa raiva tem que ir embora, não me pertence. E ficava. Aí eu lembrei da teoria. Sentei na minha sala, contei isso para todo mundo, porque já mais de uma vez eu fiz isso. Sentei na minha sala e pensei, eu não pensei mais na pessoa, na situação, não, fiquei só com a raiva. Eu fiz assim, vai raiva, vem. Quem é você? E quando eu falei isso, gente, subiu um negócio, assim, uma coisa meio, sabe, assim, uma coisa meio que, eu achei até que ia gritar. Subiu e passou. E quando passou, parece um espírito, assim, foi. Quando passou, eu não sentia nada. Não é que foi diminuindo, foi embora. E aí, na hora que eu percebi que foi embora, você fica meio, o que aconteceu aqui? Você quer cutucar, né? Aí você fica, porque você não está acreditando, você fala, eu vou lembrar da pessoa e da situação para voltar. Isso porque eu queria não ter. Eu me lembrava da pessoa e me dava assim, uma coisa muito baixa, uma raivinha muito, tipo, morreu. Ali eu entendi quando o sentimento pega carona com o pensamento. Então, falando tudo isso aqui para dizer que uma coisa muito importante não é só o que a gente está pensando, é como eu estou me sentindo sobre o que eu estou pensando. O que eu me sinto, em que parte do meu corpo. Assim, quando eu sinto aquilo, que frase vem na minha cabeça? Né? Não é que pensamento, é assim, quando eu sinto essa dor no meu estômago, o que vem na minha cabeça? Porque aí você começa a entender mais sobre quem é você, sobre por que você está aí, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que é possível você fazer, independente do trabalho, no final, né?
continua a sentir que você quer ser professor, Edson? Eu sim, sempre, sempre, sempre. Não, Quer trocar, Gil? eu Você não amo. quer mais fazer Não, para cestinha mim na fica ainda mais praia? claro que é o que eu quero. Para mim fica ainda mais claro, eu fico me imaginando exatamente o que eu quero. É. Eu não, eu quero entrevistar o Elon Musk. Mas Não, qual que mas é o sentimento que te move, né? Do Elon Musk Pra querer entrevistar ele. é quase um desejo mórbido de ver alguém que eu acho insano e eu tô revoltada, gente, com os 800 milhões. Eu não posso falar nada, tô revoltada. Nossa, é. É isso, meus queridos. Acho que a gente meio que esgotou, né? A gente falou bastante coisa aqui. A gente continuou com as Como que, nossas profissões. como que a gente fecha? Como é que a gente fecha? O que que vocês acham que foi mais impactante para vocês da nossa conversa hoje? Que nem um workshop. Se você pode ficar com uma palavra, qual que é a palavra que você fica? Falando. é desassociar totalmente o Hum, valor do trabalho com a função. Para mim, é a mensagem mais importante para a gente pensar um pouco no futuro desse planeta. Como você desassocia isso de uma maneira que as pessoas façam, porque é importante fazer, porque vai ajudar a comunidade, porque acho que a grande questão do mundo hoje é essa, né? Recursos finitos, é, destruição da natureza, o que que a gente... existe uma maneira tão mais fácil de você tá fazendo as coisas sem colocar muito peso em algo específico, em uma posição específica ou em um... Para mim é isso, mais do que nada o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer no futuro. Não sei, para vocês. Eu senti igual você. Eu gostei muito quando vocês falaram da comunidade indígena, dessa dissociação do valor, né, do valor pecuniário para o valor do impacto naquela sociedade. Eu acho que parece muito distante a gente vivendo no capitalismo, né? Como disse o consultor lá para o Edson, né? Tudo que você quiser ter a sua paixão vai ser capitalizada. Mas eu também acho que isso é um discurso que a gente tem porque a gente está nesse piloto automático, que ele ainda não deu reset, né? uhum, Então, isso aí ficou para mim. E acho que vocês trouxeram essa coisa importante da gente, da idealização que a gente tem sobre as nossas paixões, né? E que às vezes elas ficam mais potentes do que a realidade, porque a nossa realidade não está boa. Então, aí a paixão, ela ganha muito mais. Aí, então, Idealizado. como é que a gente torna a nossa realidade? Se ela não é possível mudar, como a gente pode tornar, pelo menos, ela mais sustentável naquele momento, né? Porque, segundo o Edson comentou, querendo ou não, você tomou uma decisão, consciente ou inconsciente, você está tomando uma decisão, né? De estar ali. Então, tem um porquê. é. Minha palavra ela vai passar por uma que eu falei lá da decolonização. Existem modelos já, né? Existem outras formas de pensar trabalho, de modelo de existência, de sobrevivência, de sociedade, de cultura. Como que a gente começa a olhar para esses modelos não como objeto de pesquisa, mas sim, não, eu tenho que aprender ali. Uhum. Né? Uhum. E é decolonizar isso, né? Então, porque a gente aprendeu um modelo que sabe-se lá Deus quem inventou isso, ou a deusa também, não sei, quem inventou isso, e a gente meio que comprou e acreditou que talvez esse é um único modelo, né? Como que a gente decoloniza esse pensamento e começa a olhar para outras possibilidades e modelos de mundo. É isso. Muito bom. O teaser para daqui 15 dias. O nosso assunto é. Agora nós vamos fazer uma pausa para os nossos anunciantes que nós vamos buscar o assunto e a gente já volta. Você põe uma pausa aí? Só para a gente Foi, achar. foi. Ah, Vamos voltar. Continuidade aqui zero. Não me julguem por isso, porque a gente começou a conversar e cada um mudou o cabelo de lugar, mudou, mas enfim. Nosso assunto para o próximo podcast vai ser um pouquinho mais apimentado. Bom, apimentado não, apimentado vai ser depois. Vai ser um pouquinho mais denso. Nós vamos falar sobre alguns ingredientes dessa nova era do colapso.
a hiperatividade, a falta de confiança e as variações sobre o mesmo tema. Será que já chegamos na era do colapso? Curte com a gente aqui o nosso podcast daqui 15 dias. Obrigada.